Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas, e hoje nós vamos falar sobre as coisas que descobrimos sobre Pop Playtime, então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hoje, meus amigos, a Mob Games lançou uma foto um tanto que estranha, porém bem importante para resolver os mistérios que estão por vir. Então, primeiramente, vamos analisar o post que foi feito pela própria Mob Games. Nesse post, eles falam sobre a empolgação em anunciar um novo jogo de terror co-op chamado Project Playtime. Abre aspas. Estamos empolgados em anunciar nosso próximo jogo. O Project Playtime estará chegando na Steam em dezembro. Project Playtime é uma experiência de terror cooperativa gratuita onde você e seus amigos devem tentar sobreviver aos horrores indescritíveis que estão esperando nas profundezas da fábrica da Playtime Co. Fecha aspas. Junto do post vem uma foto bem suspeita onde à primeira vista percebemos várias mãos da Grab Pack penduradas, e se você reparar bem, na verdade são armas de brinquedo, como se fosse um tipo de garra. Tirando isso, não podemos ver mais nada, e foi aí que decidimos modificar um pouco essa foto. Começando da esquerda para a direita, a primeira delas é o que parece ser um boneco sentado no chão ou algo do tipo. Não conseguimos identificar direito o que é. A segunda coisa é aquela caixa surpresa que apareceu no vídeo de comemoração de um ano de lançamento do capítulo 1, e em cima dela tem um código que em breve falaremos sobre. A terceira coisa é uma máquina que se parece bastante com um fliperama. Ao seu lado tem uma lixeira vermelha e no canto direito muitos acham que é o PJ escondido, mas nisso não temos muita certeza. Uma observação bem importante é que esse cenário se parece muito com uma Playcare, já que além de possuir um fliperama, do lado esquerdo podemos ver um pilar vermelho e algo que se assemelha bastante àqueles tubos que as crianças entram, como se tivesse alguma estrutura montada ali em cima. Sem contar que a foto nos mostra bastante dessas arminhas de mão, indicando que existiam muitas pessoas aqui, e eu acredito que seriam as crianças, já que essas garras seriam bem mais fáceis de usar do que a Grab Pack. Será que essa área também era utilizada como local de teste nas crianças? Vamos falar agora sobre o código que aparece em cima daquela caixa surpresa. Um tempo depois que a postagem foi feita, uma carta nova apareceu, trazendo mais perguntas para a gente. A carta diz o seguinte: Olá, mamãe. Eu sinto tanto a sua falta. Faz tanto tempo que não nos falamos e agora mais do que nunca eu gostaria que tivéssemos falado mais. Eu tenho algumas notícias que você não vai gostar de ouvir. Eu estou indo embora por muito tempo e eu posso nunca mais te ver. Eu não quero fazer isso com você, e eu sei agora que isso vai partir o seu coração, mas eu não tenho escolha. Algo terrível aconteceu. Eu quero te contar sobre isso, mas eu não posso. Eles têm olhos e ouvidos em todos os lugares. Para sua própria segurança, não venha me encontrar. Fique longe da fábrica. Eles não podem saber o que você sabe. Se eles pegarem você, tudo que eu fiz terá sido em vão. Eu preciso que você entre no meu computador. Use isto. 159-223-135-6. Eu tive que enterrar tudo. Pode parecer que não está lá, mas está. Eu sei que você pode encontrá-lo. Procure bem. Você está indo ver coisas que vão te assustar, mas você tem que olhar. Há vidas em risco. Pessoas vão morrer. O mais rápido possível, pegue tudo que você encontrar e vá para a polícia. Isso precisa acabar. Eu te amo, e eu espero que você possa me perdoar. Pelo visto, alguém dentro da fábrica estava tentando revelar as coisas horríveis que aconteciam lá dentro. Mas alguma coisa aconteceu e essa pessoa teve que fugir, deixando apenas uma carta para sua mãe, com todas as informações que ela iria precisar para conseguir terminar o que essa pessoa começou. E como você pode perceber, o código que vimos na foto é o mesmo código da carta. Outro detalhe interessante é que a carta está direcionada à mãe do personagem que escreveu, e a data da carta é 15 de julho de 1991, o mesmo ano em que a Mommy Long Legs foi lançada. Isso seria apenas uma coincidência ou teria algum motivo assustador envolvido nisso? Existe uma chance da mãe dessa pessoa ter sido capturada e mais tarde usada como cobaia, tornando-se então a Mommy Long Legs. E aí, o que você acha dessa teoria maluca? Comentem aí embaixo as suas opiniões. E agora vamos para a teoria. Será que esse jogo terá ligação direta com o Pop? Com quem nós iremos jogar no Project Playtime? Eu estava pensando que talvez esse jogo possa se passar antes do protagonista de Pop Playtime entrar na fábrica. Ou
pode se passar enquanto ele está desmaiado após o acidente com o trem. Os personagens desse jogo novo podem ser os sobreviventes que restaram da fábrica antes de sumirem ou algo assim. E sem dúvida nenhuma, algum monstro novo está por vir. Muitas dúvidas, como sempre, ainda estão sem respostas, como por exemplo, será que aquela caixa surpresa fará parte do capítulo 3 ou será apenas para o Project Playtime? O que tem nesse computador? Quando usaremos esse código? Quem nós somos? Apenas o tempo poderá responder. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe ele com seus amigos. Foi isso por hoje, até a próxima e falou! E lembrando que tudo isso foi para provar que nem tudo é apenas um jogo.